Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês em mais um episódio. Mais precisamente, este é o nosso 46º episódio. E neste episódio nós vamos comentar e tecer o conhecimento para vocês sobre a tributação dos rendimentos financeiros. Se você tem dúvidas sobre este tema ou conhece alguém que tem dúvidas sobre esse tema e precisa saber, não deixa de compartilhar e ficar conosco aqui neste episódio. Eu já te convido porque o episódio está sensacional. Vem comigo! E quando nós falamos sobre tributação dos rendimentos financeiros, é claro que eu preciso, desde logo, falar para vocês sobre a questão aí da importância de se entender a base legal. Então, a princípio, eu já recomendo que você que queira se aprofundar no tema, já busque aí uma leitura obrigatória, que seria aí a nossa fundamentação legal sobre os rendimentos financeiros e toda a sua tributação. Aqui eu menciono para vocês que nós temos 2 leis que tratam sobre isso e uma instrução normativa da Receita Federal que ela disponibiliza o tratamento da apuração do feito na prática. Então, para tudo isso, a gente fala que a Lei Ordinária 8.981 de 95 e a Lei Ordinária 11.033 de 2004. Essas 2 leis, elas fundamentam aí a tributação sobre as aplicações financeiras e, é claro, não deixo de mencionar para vocês a Instrução Normativa da Receita Federal, número 1585 de 2015. Então essa, gente, é a nossa base legal sobre os nossos rendimentos financeiros. Caso surja alguma dúvida relacionada a esse tema e que você precisa aí compreender um pouquinho mais, já fica a dica relacionada aí à base legal de toda a questão relacionada às aplicações financeiras de renda fixa, tá? A renda fixa e a renda variável. E já que nós mencionamos aqui 2 termos muito importantes e que você que trata aí e atua com aplicação financeira, quando está diante também do cumprimento da obrigação tributária acessória de declarar o imposto de renda, você vai se deparar com alguns termos. E esses termos são renda variável e renda fixa. Para que você possa entender o que são eles e qual é a abrangência de cada um deles, eu vou relatar aqui para vocês o que compõe a renda variável e o que compõe a renda fixa, tá? Para a renda variável, eu diria que é tudo aquilo, toda a remuneração, ou até mesmo aquele retorno de capital que você investiu, que não pode ser dimensionado no momento da aplicação, no momento que você realiza a aplicação. Então, para isso a gente fala que é uma renda variável, porque ela pode variar, não tem uma determinação, não existe uma fixação, por isso o nome renda variável, tá? Entre elas, a gente pode citar aqui podem abranger uma renda variável, as questões de ações. Por quê? Porque uma ação ela pode sofrer uma variação conforme a economia, por exemplo. Cotas ou quinhão de capital. O ouro, por exemplo, o ativo financeiro de uma empresa, por exemplo. E também tem aqueles contratos que são negociados nas bolsas de valores. Também tem a questão das mercadorias e também de futuros ou assemelhadas. Então, quando a gente fala sobre renda variável, é tudo aquilo que pode variar conforme critérios que nós não conseguimos mensurar no momento em que a gente está realizando a nossa aplicação financeira. Por exemplo, a alta do dólar
pode influenciar na nossa aplicação financeira? Pode. E a alta do dólar, ela revela o que para a gente? Revela uma renda variável, porque no momento em que nós estamos ali realizando a aplicação financeira, a gente não consegue mensurar se vai ter uma queda ou vai ter uma valorização da moeda. E isso a gente pode aí tá verificando a questão da abrangência, tanto nas ações quanto nas cotas, quinhões de capital, o ouro, por exemplo, tá? E até mesmo aqueles contratos de bolsa de valores que são negociados por lá, tá? Agora, falando sobre renda fixa. E quando a gente fala sobre renda fixa, a gente precisa também destacar para vocês que a renda fixa, diferente da renda variável, é aquela que a gente pode falar que aquela remuneração ou retorno de capital, ele vai ser mensurado e ele pode ser visualizado no momento da aplicação. Então você já sabe o que você vai receber, você já sabe qual vai ser o seu retorno de capital no momento da tua aplicação, e quando a gente fala sobre isso, a gente trata sobre uma renda fixa, porque já existe uma fixação, tá? Então, para falar sobre a abrangência dessa renda fixa, a gente pode mensurar aí que podem ser os títulos públicos ou até mesmo os privados, conforme aí a condição da entidade ou da empresa que vai emitir aí esses títulos de renda fixa, tá? Então, quando a gente fala também sobre renda fixa, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês que são títulos. Quando eles são títulos públicos, a gente pode mensurar que eles são as notas do Tesouro Nacional, os bônus do Banco Central, os títulos da dívida agrária, e também tem a questão dos títulos estaduais e títulos municipais, tá? Então, é algo que já está predeterminado. Quando você adquire aí, no momento da tua aplicação financeira, adquire um título público, no título público você já vai saber exatamente qual vai ser a sua remuneração e qual vai ser o seu retorno de capital, tá? Agora, existe também os títulos de renda fixa privados, e quando a gente fala sobre os títulos de renda fixa privado, a gente pode mensurar que são aqueles que são emitidos pelas instituições. Tem instituições bancárias? Tem. E também tem aquelas empresas de direito privado. Então, aqui a gente pode citar como exemplo as letras de câmbio, os certificados de depósito bancário, os recibos de depósito bancário e as chamadas debêntures, tá? Então, quando a gente fala sobre renda fixa, a gente pode fazer uma equiparação com a operação de renda fixa para fim de incidência aí do imposto de renda na fonte, com as operações de mútuo e de compra vinculado à revenda no mercado secundário. Quando tem isso, gente, quando se trata disso, a gente pode também fazer ali uma observação que quando existe aí essas operações, a gente pode equiparar, por exemplo, o objeto como o ouro, o ativo financeiro, as operações de financiamento, inclusive aquelas que são realizadas na Bolsa de Valores. Nunca esqueçam isso, tá? Por quê? Porque ali, a qualquer rendimento que é oferido ali pela entrega de recursos àquela pessoa jurídica, tá? Você já pode desde logo verificar ali um retorno, desde logo verificar ali o que vai ser a título de remuneração, o que vai ser recebido a título de remuneração. E quando a gente fala sobre a tributação em si, tem muita gente que se pergunta logo em relação às alíquotas. Como é que fica a questão das alíquotas, Ragélia, quando a gente está tratando sobre aquelas aplicações financeiras? As alíquotas, só para que você possa entender, todos os rendimentos que são auferidos em aplicações financeiras, tanto de renda fixa quanto de renda variável, eles estão sujeitos à incidência do imposto de renda retido na fonte.
Então, isso ocorre mesmo no caso das operações com cobertura. E como é feito? Eles são realizados por meio das operações, tá? No mercado que é derivativo, tá? Então, a gente pode citar aqui algumas alíquotas. Por exemplo, 22,5% é em relação às aplicações com prazo de até 6 meses. Então, a gente já sabe que com as aplicações financeiras que tem o prazo de até 6 meses, a gente vai ter uma incidência do imposto de renda retido na fonte de 22,5%. No caso de aplicações com prazo de 6 meses a 1 ano até 12 meses, tá? A gente vai ter ali uma alíquota de 20% de imposto de renda retido na fonte, tá? 17,5% vai incidir sempre em relação às aplicações com prazo de 12 meses e 1 dia, até mesmo 24 meses. Isso aí a gente vai ter uma alíquota incidente de imposto de renda retido na fonte de 17,5%. E 15% de imposto retido na fonte para as aplicações com prazo acima de 24 meses. Por que é importante nós estarmos atentos a essa questão da incidência do imposto de renda retido na fonte, no momento em que a gente vai realizar ali uma aplicação financeira? Porque isso, gente, principalmente quando você for uma pessoa física, você vai ter ali que informar antes, né, da sua declaração de imposto de renda anual, que você ali é obrigada a declarar, tudo que você fez, sofreu ali de retenção, tá? E o que a gente fala, que é a declaração de imposto de renda retido na fonte, que ela ocorre até o dia 28 de fevereiro de cada ano. Então, você que sofre retenção do imposto de renda na fonte, principalmente você que faz aí investimentos, você precisa realizar essa obrigação tributária acessória. E qual é a diferença entre a declaração de imposto de renda normal e a declaração de imposto de renda retido na fonte? Importante essa informação que eu trago aqui para vocês, que muita gente não sabe, mas existe um índice muito elevado de pessoas físicas que realizam a declaração do imposto de renda de forma errônea, porque elas não mencionam de forma correta todos os valores que são retidos na fonte a título de imposto de renda. E a gente sabe que se existem informações que são incorretas, incompletas, essa pessoa que gera ali a sua declaração de imposto de renda, aquela que varia do dia 1º de março até o dia 30 de abril, ela tem ali um prejuízo, eu diria que até no recebimento de possíveis restituições de imposto de renda, que é justamente o prejuízo de estar ali diante de um procedimento fiscal, que a gente fala que é a malha fina do imposto de renda. Por quê? Porque isso acontece muitas vezes por falha. Se porventura ela declara que ela sofreu as retenções de imposto de renda na declaração de imposto de renda retido na fonte, que é aquela que finaliza no dia 28 de fevereiro, antes do início para a declaração do imposto de renda normal, que a gente fala, ela ali está sujeita, muitas vezes, a estar ali presente num procedimento fiscal que a gente fala de malha fina. Por quê? Porque faltaram ali informações que poderiam ser completadas, poderiam ser no cruzamento das informações que é feito pela Receita Federal, a Receita Federal iria identificar, olha, essa pessoa, ela sofreu retenção de imposto de renda, ela declarou na declaração de retenção do imposto de renda,
E ela também declarou aqui na declaração dela, anual. Então, eu tenho como cruzar essas informações. Cruzadas as informações, é claro que já confiabiliza que aquela pessoa não estará ali passando por um procedimento de malha fina. Por quê? Porque tem prejuízos. Por exemplo, o exemplo mais categórico de prejuízo em relação a estar na malha fina do imposto de renda é justamente você ter que receber a sua restituição em um lote residual, que não é o mesmo lote o normal, o lote convencional, conforme ali o envio da sua declaração. Então, a gente sabe, tem os lotes prioritários e tem o primeiro, segundo, terceiro, né? E aí sucessivamente conforme o envio da declaração do imposto de renda. Mas, já que nós superamos essa informação, é claro que eu preciso também destacar aqui para vocês a questão da base de cálculo. Toda vez que a gente fala sobre tributação de aplicação financeira, eu preciso destacar aqui para vocês que, em regra geral, a base de cálculo do imposto de renda, ela vai ser constituída pela diferença positiva entre o valor da alienação, o líquido do IOF, quando, no caso, couber, tá? E o valor da aplicação financeira. Então, só para que você possa entender como funciona a base de cálculo, é sempre a diferença a mais, a diferença positiva entre o valor da alienação, o valor líquido do IOF, tá? Quando houver ali, e também o valor da aplicação financeira. Agora, que você já entendeu as alíquotas, a base de cálculo, é claro que eu preciso estar destacando aqui para vocês o fato gerador. Então, para fins de incidência do imposto de renda retido na fonte, o fato gerador ele vai ser a alienação, né, sobre aquilo que corresponder a qualquer forma de transmissão da propriedade. Então, como é que eu posso mencionar aqui para vocês o que é um fato gerador da incidência do imposto de renda retido na fonte? A transmissão da propriedade, a liquidação, o resgate, a cessão, a repactuação do título, até mesmo da aplicação. Então, quando a gente fala, eu vou aplicar, o simples fato de aplicar não enseja o fato gerador do imposto de renda retido na fonte. Não. O fato gerador do imposto de renda retido na fonte vai ser a liquidação, vai ser o resgate, vai ser a cessão, quando vai ser transmitido aquela propriedade daquele determinada alienação que foi feita. Ou então mesmo uma repactuação do título, ou até mesmo daquela aplicação que foi feita, tá bom? Agora, só para que você possa entender um pouquinho mais sobre a questão de títulos. Então, sobre títulos, nós vamos comentar agora. Em relação a título, gente, tem muita gente que tem dúvidas sobre as determinações dos títulos, tá? A gente tem título de capitalização, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre títulos de capitalização, é claro que eu preciso estar mencionando aqui para vocês que todos os rendimentos que são auferidos em operações relacionadas a títulos de capitalização, elas estão sujeitas, sim, à incidência do imposto de renda retido na fonte e com a alíquota, gente, de 30% sobre o pagamento de prêmios em dinheiro, mediante sorteio sem amortização antecipada, tá? E 25% sobre os benefícios líquidos resultantes da amortização antecipada mediante sorteio, 25% sobre os benefícios que são atribuídos aos portadores de referidos títulos nos lucros da empresa que está emitindo esse título, tá bom? 20% nas demais hipóteses, e quando a gente fala demais hipóteses, são hipóteses que não está
relacionada nem à amortização antecipada e nem muito menos aos portadores dos referidos títulos e também nem aquele pagamento de prêmio que é feito em dinheiro, tá? Então, quando a gente fala outras hipóteses, tudo que a gente não mencionou na alíquota dos 25% e nem muito menos na alíquota dos 30%, tá? A gente fala que a nossa legislação, ela menciona aí essas outras hipóteses, inclusive destacando aqui que são aquelas hipóteses que nem ocorre sorteio, tá? Então já tem ali uma retenção de 25% a título de imposto de renda. Quando a gente fala sobre tratamento do imposto, então quando a gente fala sobre tratamento de imposto, é claro que a gente também deve observar que nem só a pessoa física, ela faz ali operações relacionadas a operações com aplicações financeiras. Mas tem muita empresa que também ela pratica ali a aplicação financeira. E quando isso ocorre, é claro que a gente precisa fazer uma observar sobre a questão dos regimes que cada empresa adota. Por quê? Para evitar uma tributação elevada, para evitar com que aquela empresa arque com situações desagradáveis perante o fisco. Então, eu menciono aqui para vocês, primeiramente, fazendo um balanço para as empresas que estão enquadradas no lucro real. Elas precisam realizar um tratamento do imposto de renda com algumas observações. Por exemplo, no lucro real, gente, as empresas elas precisam observar que os rendimentos que são produzidos pelas aplicações financeiras, eles integram o lucro real. Então, isso aí é uma informação que as empresas precisam observar. E se integra o lucro real da empresa, o imposto retido na fonte, ele vai ser compensável com o imposto que vai ser devido sobre o lucro real. Então, essa apuração ela deve ser feita no encerramento do período base. E esse período base ele pode ser tanto trimestral quanto o período anual. Agora, é muito importante ser observado que no cálculo do imposto mensal por estimativa, o imposto de renda sobre os rendimentos das aplicações financeiras, eles somente podem ser compensados com o imposto devido sobre o lucro real, quando eles estão computados os rendimentos. Só para que você observe como funciona essa questão. No cálculo do imposto mensal, com base na estimativa mensal, não são computados os rendimentos auferidos em aplicações financeiras que tenham sido tributadas na fonte. Não. O imposto retido na fonte sobre esse incidente, ele não poderá ser compensado com o imposto mensal calculado pela forma estimativa, tá? Agora, uma outra situação que eu trago aqui para vocês. No balanço ou no balancete de suspensão ou redução do imposto, os rendimentos de aplicações financeiras que são auferidos nos períodos a que se referem esses balanços ou esses balancetes de redução ou suspensão, tá? Eles vão compor o respectivo lucro real. E quando eu falo isso, é claro que, consequentemente, se ele compõe o respectivo lucro real, o imposto retido na fonte sobre esses rendimentos, ele poderá ser deduzido do valor do imposto que é calculado sobre o lucro real, só para efeito de comparação com o valor do imposto já pago no período. Então, só para que você observe, tá? Para o cálculo da CSLL, pela estimativa mensal, os rendimentos de aplicação financeira, eles irão somar a base de cálculo para fins de tributação. Então, veja, no imposto, quando a gente faz a apuração do imposto mensal por estimativa, o cálculo do imposto mensal, com base na estimativa mensal, ele não vai computar ali os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras, tá? Agora, quando a gente fala
sobre balanço ou balancete de suspensão ou redução do imposto, ele vai ali compor o respectivo lucro real, tá? Podendo ser deduzido do valor que vai ser calculado sobre o lucro real. Agora, para a CSLL, pela estimativa mensal, os rendimentos de aplicação financeira, eles vão somar a base de cálculo para fins de tributação. Então, observe essa situação. Quando a gente fala sobre PIS e COFINS na modalidade não cumulativa, os rendimentos da aplicação financeira, eles são tributados na forma não cumulativa. Então, como regra, você já sabe que é 0,65 para PIS e 4% de COFINS. Então, já fica a dica, tá? 0,65% de PIS e 4% de COFINS, tá? Agora, como é que fica a questão para as empresas que estão no lucro presumido e até mesmo no lucro arbitrado? Gente, no caso das empresas que são tributadas pelo lucro presumido ou até mesmo pelo lucro arbitrado, os rendimentos da aplicação da renda fixa, eles são computados na base de cálculo, tá? E quando a gente fala sobre imposto de renda retido na fonte, ele é considerado como uma antecipação do que seria devido, ou seja, vai ser abatido do valor do imposto de renda pessoa jurídica, tá? Que vai ser apurado. Então, aí a gente já verifica aí um abatimento. No caso do lucro presumido e do lucro arbitrado, os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, eles serão adicionados ao lucro presumido ou lucro arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão de título ou aplicação. E sempre, gente, no regime de caixa. Entrou no caixa, o resgate daquela aplicação deve ser registrado, tá? E registrado para justamente auferir ali a questão do abatimento do imposto que vai ser devido, tá? Porque ele é considerado como uma antecipação. Mas para isso é necessário o devido registro, tanto da alienação quanto do resgate, cessão de título ou aplicação, tá? Agora, eu preciso também destacar aqui para vocês que o rendimento de aplicação financeira, ele não é tributado na forma cumulativa. Sempre, quando a gente fala sobre PIS e COFINS, ele sempre vai ser tributado na modalidade não cumulativa, tá? Quando a gente fala de modalidade cumulativa, a gente não tem o que falar de tributação de rendimento de aplicação financeira, tá bom? Agora, sobre as empresas que estão ali, que são optantes do Simples Nacional. Gente, importante, os rendimentos de aplicação em renda fixa, eles não são computados na base de cálculo. E o imposto retido na fonte já é o definitivo. Pagou retido na fonte, já é aquele imposto de renda, entendeu? Agora, quando a gente fala sobre, voltando aqui à questão da pessoa física, é muito importante que eu destaco aqui para vocês que o imposto de renda retido na fonte sobre esses rendimentos de aplicação financeira, quando ele é exclusivo na fonte, eles não são tributados na declaração de ajuste anual. Lembro que eu mencionei lá no nosso primeiro bloco. Por quê? Porque esse imposto de renda retido na fonte, ele não será compensável como devido na declaração. Então, no campo da declaração de ajuste anual, tem lá os rendimentos que não são tributados, mas você precisa ali informar. Lembra que eu mencionei para vocês que existe a declaração de imposto de renda retido na fonte, que ela é obrigatória para as pessoas que sofrem essa retenção na fonte e que ela termina sempre no dia 28 e, em caso de ano bissexto, no dia 29 de fevereiro? Pois é, essa obrigação tributária acessória, ela é realizada pelas pessoas que sofrem essas retenções. Então, a pessoa física,
que sofreu essa retenção, ela precisa realizar essa declaração, informando que sofreu essa retenção no imposto de renda, tá? E quando abrir o prazo para que ela preste a declaração de ajuste anual do imposto de renda, que é o que a gente fala, declaração normal do imposto de renda, ela precisa registrar no campo dos rendimentos não tributados. Por quê? Porque se ela faz a informação em campo tributado, entenda, vai haver um conflito de informações, ela pode cair na malha fina e ela também pode cair em prejuízo, pode até mesmo estar pagando o imposto de forma indevida. Porque se ela registra um rendimento que não é tributado em campo que é tributado, entenda que existe aí uma repetição de indébito que é causado pela falta de conhecimento da pessoa que está realizando ali a declaração de ajuste anual. Então, valendo-se dessa informação, eu já passo a vocês que as pessoas físicas, elas são isentas do imposto sobre a renda ou tributados à alíquota zero na fonte e na declaração de ajuste, sempre que ela for oferir através de rendimento de cota de depósito de poupança, a remuneração que é produzida por letra hipotecária, certificado de recebimento imobiliário, letra de crédito imobiliário, tá? A remuneração que é produzida pelo certificado de depósito agropecuário, certificado de direitos creditórios do agronegócio, a letra de crédito do agronegócio, o certificado de recebíveis do agronegócio. Tudo isso, gente, você pode observar na Lei 11.076 de 2004. Isso é uma isenção, tá? Uma outra isenção que eu preciso também destacar aqui para vocês é sobre a remuneração que é produzida pela cédula do produto rural, quando se trata de uma liquidação financeira. Então, entenda, toda vez que ela é negociada no mercado financeiro e é dessa negociação produzida ali uma remuneração, existe uma isenção. Tem também a isenção sobre os rendimentos de ganho de capital, quando eles são produzidos por debêntures. Essas debêntures que são emitidas por sociedade de propósito específico. Então, quando a gente fala sociedade de propósito específico, tem que ter a certificação, né? E esses recebíveis imobiliários, que pode ser por cotas de emissão de fundo de investimento, tá? Em créditos, ou, né, se tratar de cotas de investimento no fundo de investimento, que a gente fala, sabe? Daqueles direitos creditórios, tá? Quando a gente fala sobre também os ganhos de capital que são produzidos ali pela letra imobiliária garantida. Então, quando a gente fala sobre essas situações, a gente está diante ali da isenção do imposto de renda ou até mesmo uma tributação de alíquota zero, tá? Uma outra questão que eu preciso também destacar aqui para vocês e que eu não posso deixar de mencionar é sobre aquelas entidades que têm a imunidade tributária. Imunidade tributária está previsto lá no nosso artigo 150 como um dos limites do poder de tributar. Então, existe ali a imunidade que a gente fala, é uma imunidade tributária relacionada a impostos. E se eu estou falando impostos, é claro que o imposto de renda também está sendo destacado como uma imunidade, principalmente para as entidades ali que estão descritas no rol daqueles artigos do 150 da nossa Constituição, tá? Quando a gente fala sobre isso, é claro que eu preciso mencionar que estão dispensadas da retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos das aplicações financeiras, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Sempre que o beneficiário do rendimento declarar a fonte pagadora
por escrito a sua condição da entidade imune. E por que ele precisa fazer isso, essa declaração por escrito para aquela fonte pagadora? Porque a fonte pagadora, ela precisa ter algo para formalizar para o fisco. Ela, enquanto responsável tributário, ela precisa realizar ali o cumprimento da obrigação tributária, que é de reter para recolher. E se ela não pode reter, porque ela vai cometer ali um equívoco tributário, né, de reter de forma indevida o imposto de renda para uma entidade que é imune, ela precisa ter uma formalização expressa para que preste ao fisco, já que a gente trata ali do que a gente fala de responsabilidade tributária. Então, o beneficiário, gente, ele precisa fazer essa declaração. E essa declaração, ela deve ser entregue à fonte que vai lhe pagar antes do prazo que ele deveria realizar ali, deveria receber, né, o que lhe cabia. Por quê? Porque a gente fala que também existe a obrigação tributária principal, que é aquela de recolher. Se ele informa, se ele declara e entrega à fonte pagadora após ele já sofrer a retenção, é claro que ele tomou um certo prejuízo. Ele tomou o prejuízo de comunicar após ter sofrido essa retenção. E como é que funciona a questão para que ele possa receber de volta o valor que foi retido de forma indevida? Quando acontecem esses casos, é claro que ele precisa comunicar ao seu advogado tributarista para que o advogado tributarista possa realizar ali o que a gente fala sobre o pedido de repetição de indébito, que ele recebe, ele realiza esse pedido, e esse pedido ele pode ser de forma administrativa, através do que a gente fala que é PERDCOMP, ou de forma judicial, que é protocolando ali o que a gente fala que é a ação de repetição de indébito, tá? Agora, claro que eu preciso destacar aqui para vocês que essa dispensa da retenção do imposto de renda retido na fonte, ela não vai se aplicar quando a entidade de previdência privada fechada e a entidade de previdência privada aberta sem fins lucrativos. Para essas duas entidades, a gente não fala que é imunidade, não, tá? Não há o que se falar de imunidade, já que continuam tendo os rendimentos de suas aplicações financeiras sujeitas à retenção do imposto de renda retido na fonte. Então, essa informação é essencial. Agora, continuando com a questão da dispensa de retenção ou de pagamento, eu preciso mencionar sobre uma outra situação. Estão dispensados da retenção na fonte e o pagamento em separado do imposto de renda sobre os rendimentos ou ganhos líquidos auferidos nas aplicações financeiras, tanto de renda fixa, de titularidade de instituição financeira, seguro, sociedade de seguro, de previdência, de capitalização, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil. Tudo isso, gente, que eu falei aqui para vocês, estão dispensados da retenção na fonte e o pagamento em separado do imposto de renda sobre os rendimentos ou ganhos líquidos, tá? Agora, sobre renda fixa, tá? Se for a renda variável, cabe sim ali a retenção na fonte. Sobre as operações que são realizadas no Brasil por residente no exterior. Observe, todos os residentes ou domiciliados no exterior, eles estão sujeitos às mesmas normas de tributação do imposto de renda, tá? E essas normas, elas são previstas para os residentes ou domiciliados no país também.
em relação aos rendimentos que são decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e em fundos de investimento. Agora, como toda regra tem a sua exceção, a exceção é sempre na hipótese dos investimentos serem sujeitos a um regime especial, tá? Então, quando a gente fala sobre regimes especiais, é claro que ali já fica a nossa dica para que você, ao realizar qualquer pensamento sobre investimento em aplicações de rendimentos financeiros, verifique com seu advogado tributarista qual será a tributação que estará sujeita ali ao seu rendimento financeiro que você precisa realizar através de uma aplicação financeira. A consulta, você precisa consultar para evitar certos transtornos lá na frente. Para as pessoas físicas, o transtorno que eu poderia citar aqui para vocês, um procedimento fiscal denominado malha fina, por conta de erros na declaração de ajuste anual e ausência de declaração da retenção do imposto de renda retido na fonte. Para a pessoa jurídica, eu posso destacar aqui para vocês um transtorno, um exemplo de transtorno, que é justamente uma tributação de forma equivocada, onde você, se for uma pessoa jurídica, sem a consulta com o advogado tributarista, acaba aqui informando ou deixando de informar algo que necessariamente você precisava informar. Por exemplo, para as pessoas do lucro real, tem muita gente, tem muita empresa que não ela declara conforme a aplicação e esquece que é conforme o resgate. Isso é algo que ocorre muitas vezes e gera sim uma onerosidade para a empresa, porque ela acaba que recolhe imposto a maior, sendo que não deveria, né? Então, já fica a dica relacionada a possíveis transtornos, só pelo fato de não consultar um advogado tributarista em relação às aplicações financeiras. Isso é muito importante. Antes de qualquer aplicação financeira, consulte um advogado tributarista para saber como você vai ser tributado, tanto se for pessoa física de imposto de renda retido na fonte, como deve ser feito a sua declaração de ajuste anual, e se for uma empresa, observar aí as questões ligadas aos regimes, ao regime tributário que a sua empresa adota, porque regime do lucro real tem algumas situações específicas, lucro presumido, lucro arbitrado, cada um tem as suas denominações específicas. É claro, não posso deixar de mencionar o Simples Nacional também, tá? Então é isso. Eu agradeço pela sua excelente companhia, a qual você me proporcionou hoje. Já te convido a interagir conosco nas nossas redes sociais para casos de dúvida ou até mesmo sugestões de temas para o nosso podcast. E eu já faço votos de te encontrar aqui na próxima semana para o nosso 47º episódio, que eu já te garanto, tá imperdível. Até a próxima semana. Tchau!